Bom dia, boa tarde, boa noite, futuro pesquisador, pesquisadora. Meu nome é João Bosco, eu sou estudante de medicina do sétimo período da UFSJ, da turma média 8, e faço parte, sou monitor e tutor da disciplina de Ciência, Metodologia e Pesquisa Social, orientado pela professora Cássia. Faço parte do programa de monitoria do NESC, que é o Núcleo de Estudos em Saúde Coletiva da UFSJ. E o tema de hoje é formas de comunicação científica. Quais são as principais? Os resumos, resenha e pôster científico ou banner. Os objetivos de aprendizagem são conhecer as definições e características de resumo, resenha e pôster científico, além de indicar aspectos básicos das apresentações de slides. Então, os resumos para trabalhos acadêmicos, segundo a ABNT, o que é um resumo? Então, um resumo nada mais é do que uma apresentação concisa, de pontos relevantes de um texto que fornece uma visão clara e rápida daquele conteúdo. Os tipos de resumo, eles são indicativo e descritivo, ele fornece apenas pontos principais, sem levantar aspectos quali e quantitativos. Já o informativo ele é mais completo, podendo inclusive substituir o documento original. A recensão que foi incluída na NBR 6028 de 2021, ela nada mais é do que uma resenha feita por um especialista, ou seja, inclui aspectos analíticos e julgamento de valor, que é a resenha, que ela pode ser de um livro, de algum documento, mas não necessariamente é feita por um especialista. Então, o resumo deve conter introdução, objetivo, metodologia ou materiais e métodos, os resultados parciais ou concluídos, e as conclusões ou considerações finais. Então, pessoal, a gente pode observar aqui um resumo de estudantes de medicina da UFSJ. Então, ele deve ser conciso, ter frases afirmativas, geralmente em terceira pessoa, mas nada impede de ser usada a segunda pessoa, né? Geralmente em parágrafo único, como a gente pode observar aqui, e as palavras-chave devem ser separadas entre si por ponto e vírgula. Essa é a norma atual. Na norma antiga, antigamente era separado por ponto, então a gente pode ver em artigos mais antigos, mas o correto é ponto e vírgula. Então, a resenha, pessoal, que antigamente era chamada de resenha crítica, ela contém, além do resumo daquela obra analisada, ela também tem aspectos informativos, argumentativos. Ela contém introdução, desenvolvimento e conclusão. E o que deve ter na introdução da resenha? Então, na introdução tem que contextualizar qual é aquela obra analisada, os autores, o período de publicação e o objetivo central. E ainda pode-se argumentar sobre a relevância daquele assunto apresentado. Já no desenvolvimento da resenha, deve-se apresentar as principais ideias e argumentos da obra, além da metodologia utilizada de modo geral. Ela pode conter também materiais e métodos, a depender do objeto de estudo. Já na conclusão da resenha, ou nas considerações finais, deve-se colocar o desfecho ou ideia central defendida na obra, apresentando os principais pontos relevantes do documento, e também pode-se destacar sobre limitações no estudo apresentado. Em relação ao pôster científico ou banner, então o que é um pôster? Ele é um instrumento de comunicação exibido em diversos suportes que resume e divulga um determinado conteúdo a ser apresentado. Aonde? Pode ser num congresso, pode ser numa jornada acadêmica ou em eventos gerais de instituições acadêmicas. Então, os principais programas para se fazer um pôster científico são o Word, o Canvas, o Photoshop, o CorelDRAW. Aqui no tá, mas também pode ser o Illustrator, que também é da Adobe. Dentre esses programas aqui, o melhor, que eu acho mais intuitivo, mais fácil para aprender, é o Canvas. E ele está disponível de forma gratuita, com o login institucional, ou seja, aquele e-mail da universidade lá no site do Canvas, que dá acesso a essa versão Pro, que é muito boa. A estrutura do pôster ela é composta tanto por elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Então, nos elementos pré-textuais deve conter título e subtítulo, se houver subtítulo, nome dos autores, o resumo em português, as palavras-chave em português. Os itens textuais são introdução, objetivo, metodologia, que inclui métodos, resultados, discussão e conclusão. Itens pós-textuais, as referências. Não necessariamente deve-se colocar referência, ela não é obrigatória na atualização da norma sobre pôster, que é a 15.437, mas é ideal que se coloque as referências. Aqui a gente pode ver dois exemplos de pôster, um que é do NAPEM, que é do Núcleo de Apoio
educativo, né, de medicina da UFSJ, saúde mental e educação médica. A gente pode ver aqui a disposição, né, o título, o subtítulo em cima, à esquerda o logo da UFSJ e da medicina, que também deve ser colocado, introdução, o objetivo, a metodologia, os resultados e as considerações. Pode ser colocado também aqui na parte de baixo os agradecimentos. E aqui outro exemplo de pôster. Então lá nos nossos materiais complementares também tem vários exemplos de outros pôster que vocês podem se inspirar. Os elementos básicos do pôster científico, que está resumido aqui nesse quadro, em relação ao suporte, né? Em qual suporte que eu vou apresentar? Pode ser papel, pode ser lona, ou inclusive meio eletrônico. Nessa questão da pandemia, várias instituições que estavam fazendo congressos online permitiam o envio de vídeo pôsteres. Então o pessoal gravava no próprio PowerPoint e enviava esses pôsteres. As dimensões elas são específicas, né? Então a largura de 0,6 a 0,90 metros, a altura de 0,9 a 1,20, mas isso a gente tem que ver sempre no site do evento do qual está participando, porque as especificações elas podem mudar. Então, a distância para maior visibilidade do pôster, né, numa apresentação física, então o ideal é de 1 a 2 metros. Então, tem que ser visível. Então, as letras não podem ser letras muito pequenas, tem que ser letras maiores. O espaçamento deve ser bom também. Então, é ideal que a gente use um texto menor para gerar maior espaçamento e legibilidade. Em relação às cores, menos é mais. Não usar muitas cores para não poluir o pôster. Geralmente, fundo claro e letras escuras vão gerar um maior contraste e, consequentemente, maior visibilidade. Em relação às fontes, são inúmeras fontes que podem ser utilizadas no texto, né? Sugere-se que a utilização da Arial da Helvética para títulos e para o corpo do texto a gente utiliza letras como a Times New Roman. As ilustrações elas sempre devem ser referenciadas com título, né, e fonte das figuras com imagem de resolução boa, né, de qualidade boa. Então, o que a gente pode observar nesse slide, em relação às letras, né, são fontes, né, tem fontes com serifa, que são essa aqui que tem esse desenho, e outro tipo de fonte é essa, que é sem serifa. É uma figura, né, de um suave nasal de orofaringe, né, de nasofaringe. Então, sempre atentar ao título da figura, então figura 1, seguida do travessão com título e a fonte sempre referenciar. Em relação à apresentação de slides, nada mais é do que um modelo de apresentação que contém diversos conteúdos como imagens, texto, áudio e até mesmo vídeos. Os principais programas para se montar uma apresentação de slides, a gente tem primeiro aqui o PowerPoint, que é o mais utilizado, o mais intuitivo, o mais fácil de mexer, a meu ver. Existe também o Prezi e o Google Slides, né? Esses dois últimos são online, eles são um pouco mais trabalhosos de mexer, mas também podem ser usados. A apresentação de slides, né? O objetivo da apresentação é capturar e manter o foco do público-alvo, servindo de lembrete para o apresentador. Então, não é para encher o slide de texto, né? Não é para servir de texto, senão o apresentador enviava o texto para os participantes. E também para registrar aulas, reuniões e eventos. Então, o que não se deve fazer nos slides? A primeira coisa que a gente observa aqui é a ortografia e gramática. Sempre revisar os slides, tanto slide como pôster, como os outros que nós conversamos anteriormente. Então, não deve-se usar esses modelos, né, pré-formatados PowerPoint, que eles diminuem a nossa criatividade e fica muito repetitivo. Outra coisa, a gente tem que ter cuidado com o excesso de texto e o tamanho também das imagens. Nessa imagem que a gente nem consegue observar o que está escrito. Outra coisa, em relação às fontes, a gente deve utilizar não mais que duas fontes. Geralmente uma fonte para títulos, que geralmente são fontes sem serifa, que não tem aqueles cantos arredondados, e para o corpo de texto, fontes serifadas, que a gente discutiu antes. Então, evitar o uso de muitas fontes. Outra coisa em relação às cores. Pode utilizar várias cores? Pode, mas cores que combinam. No material de apoio, eu deixei vários sites que vocês podem ver, a combinação de cores em paletas, né, da Adobe, que vão facilitar a construção. Outra coisa é ter planejamento, né? Não adianta ter uma apresentação de slide, não planejar a questão de onde vai ser apresentado. Será que o computador ele tem entrada HDMI ou ele é VGA? A gente tem que ver, porque na FSJ, por exemplo, às vezes dá problema nisso. Um grupo meu, inclusive, já perdeu ponto porque a gente ficou mais de meia hora para tentar arrumar e acabou não conseguindo. A questão aqui dessa outra figura é do erro, né, de ortografia, respeitar sempre a ABNT. Então, não existe uma norma específica para slide, mas é coerente que a gente tenha atenção nesses quesitos.
E sempre referencie autores, figuras, colocando sempre a fonte, né, da onde que foi retirado. Outra questão é a qualidade das imagens. Aqui à direita a gente pode observar uma imagem com uma qualidade muito boa, e à direita uma imagem que a gente fala pixelizada, a gente não consegue nem enxergar o que está naquela imagem. Outra coisa é a questão do tempo. Muitas vezes o apresentador não planeja a questão do tempo e acaba gerando, né, um efeito cascata, se for numa palestra, por exemplo, que tem vários outros apresentadores. Então, o que deve conter no slide de excelência? Planejamento. Planejamento é fundamental. Então, fazer um resumo do que vai ser discutido nos slides para poder treinar mesmo. Outra coisa é descobrir qual que é meu público-alvo. Então, meu público-alvo é uma banca examinadora ou são alunos do primeiro período de medicina. Então, a gente tem que determinar qual que é esse público para, inclusive, saber qual linguagem que a gente vai utilizar com essas pessoas. Outra coisa é em relação às vestimentas, né? Nem de menos, nem de mais. Então, nem roupas muito curtas e nem roupas muito sociais. Tem que se usar sempre o bom senso. E outra coisa é ter atenção, né, à linguagem, né? Então esse vício de linguagem, o vício de postura, então aquele apresentador que anda muito de um lado para o outro, ou que tem esses vícios de linguagem que eu brinquei aqui, eles devem ser evitados para gerar uma apresentação de maior impacto e excelência. Então as nossas referências, muito obrigado.